As histórias em quadrinhos como conhecemos hoje surgiram na década de 30 nos Estados Unidos. Em um período marcado fortemente por crises e conflitos, os super-heróis surgem como um feixe de esperança em meio a um momento de escuridão. Apesar da noção equivocada que enxerga as histórias em quadrinhos como um mero entretenimento raso, desprovido de qualquer cultura ou conhecimento, as histórias em quadrinhos sempre foram e sempre serão política e sociedade. O Capitão América, por exemplo, já em sua primeira edição aparece socando Hitler. E no vídeo de hoje eu vou mostrar de que forma os heróis e heroínas que tanto amamos são um reflexo da sociedade em que vivemos. E assim como enfrentamos problemas constantes que ameaçam a sociedade, os heróis também têm suas causas sociais para lutarem. O primeiro herói da nossa lista, ou melhor, heroína, é a Miss Marvel, mas não é aquela que estamos acostumados a ver por aí. Criada em 2014, a jovem Kamala Khan é fã de super-heróis e tem como seu principal ídolo a Capitã Marvel. Voltando de uma festa, Kamala é atingida por uma nuvem terrígena, uma série de compostos na forma de gases que lhe garantem a poderosa habilidade de alterar sua forma física, se esticando, aumentando e diminuindo de tamanho. Kamala Khan então adota o codinome de sua heroína e passa a combater o mal ao lado de seus ídolos, como os Vingadores. Até aí, a história da Miss Marvel se confunde com a clássica origem de super-herói que estamos acostumados a conhecer. Contudo, o que diferencia Kamala do clichê é sua religião. A heroína é muçulmana e nasceu no Paquistão. Seus costumes e vestimentas têm total relação com sua religião e servem como maneira de identificação para muitos leitores. Afinal, a Miss Marvel alcançou a fama e popularidade que lendários heróis jovens, como Homem-Aranha, alcançaram em sua época de lançamento. Em sua história de estreia, intitulada Miss Marvel Nada Normal, a heroína vive o dilema de ser muçulmana nos Estados Unidos, um país marcado pela intolerância religiosa. Nesse sentido, não é raro que Kamala se depare com discursos que a caracterizem como terrorista. A personagem inclusive tem uma série agendada para estrear no final desse ano no serviço de streaming da Disney. Na DC Comics, temos um famoso personagem cujas histórias versam sobre uma estatística que vem crescendo cada vez mais no mundo: o abandono infantil. Estreando em 1940, Capitão Marvel, hoje conhecido como Shazam, é Billy Batson, um órfão de 12 anos que ganhou poderes do mago Shazam, e ao dizer essa palavra, se transforma no herói que incorpora a habilidade de diversos personagens da mitologia grega em cada letra de seu nome. Shazam possui a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, a magia de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. O Fundo de Emergência Internacional para a Infância foi criado pela ONU com o objetivo de promover os direitos da criança e garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo durante sua infância. De acordo com a organização, o abandono infantil é um dos maiores problemas do século XXI, e Shazam faz parte dessa estatística. Afinal, Billy Batson foi abandonado quando ainda era bebê e nunca conheceu seus pais. Para ele, sua verdadeira família são seus irmãos do orfanato e seu tigre, o Senhor Malhado. Inclusive, todos eles também têm poderes e formam a família Shazam. Membro fundador dos Vingadores e um dos personagens mais clássicos da Marvel Comics, o poderoso deus do trovão Thor sempre foi o preferido de muitos. Filho de Odin e parte fundamental do panteão de deuses nórdicos, além de empunhar o lendário martelo que somente os dignos podem levantar. Em 2014, o personagem teve uma reviravolta surpreendente dentro do mundo dos quadrinhos. Thor desistiu de seu manto, e quem o assumiu foi seu antigo interesse amoroso, Jane Foster, e ela se tornou a poderosa Thor. A personagem fez um tremendo sucesso, inclusive chegou a ser mais vendida que o próprio Deus do Trovão. Contudo, suas histórias foram cercadas por polêmicas, pois muitos fãs não aceitavam o fato da nova Thor ser uma mulher. Ela até mesmo chegou a ser apelidada de Falsa Thor. Mas suas histórias sempre refletiram o machismo propagado contra ela, e a poderosa Thor mostrou que sabe muito bem cumprir o papel de divindade, assim como seu antecessor. A personagem estreará em fevereiro de 2022 o filme Thor, Amor e Trovão, que promete trazer para os cinemas toda a fama que a personagem ganhou em seus anos de publicação nos quadrinhos. Outrora subestimado como um herói fraco e insignificante que apenas fala com peixes, o Aquaman ao longo dos anos se tornou protagonista de filmes, animações e grandes sagas nos quadrinhos. A temática ambiental sempre esteve presente nas histórias de Arthur Curry,
Filho de uma Atlante com um humano e herdeiro da lendária cidade submersa de Atlântida, o Aquaman enfrenta sérios problemas com a superfície. A poluição dos oceanos é uma das maiores inimigas do herói. Nossa maneira de tratar o meio ambiente afeta completamente a Atlântida, e a relação extremamente desarmônica entre ser humano e natureza é um dos maiores motivos de outros vilões do Aquaman, como seu meio-irmão Orm, desejarem destruir a humanidade. E se você quiser saber ainda mais sobre as lutas ambientais do Aquaman, recomendo o perfil no Instagram Histogeek, que recentemente teve uma postagem sobre a perspectiva ambientalista nas histórias em quadrinhos. Protagonista de uma série da Netflix extremamente famosa, o Demolidor é um herói da Marvel Comics criado nos primórdios da editora e que permanece influente até os dias de hoje. O garoto Matt Murdock se envolve em um acidente com produtos químicos e acaba perdendo sua visão. E com a morte de seu pai, o boxeador Jack Murdock, o personagem entra em uma jornada para dar significado à sua condição e acaba não só se tornando Demolidor, como também um advogado. As histórias do Demolidor sempre tiveram críticas à sociedade que não aceita pessoas com deficiência ou consideram que sua condição a torna incapaz. Matt Murdock conseguiu se formar em Direito e é exemplo no que diz respeito à luta pela acessibilidade. Ele não possui propriamente poderes, sua habilidade se concentra na capacidade de enxergar o mundo ao seu redor com outros sentidos além da sua visão, como o olfato e a audição. Agora eu trago uma heroína fundamental para nós brasileiros, a Mulher Maravilha. Mas antes de tudo, não estou falando daquela Mulher Maravilha clássica que estamos acostumados a ver, e sim a mais nova heroína brasileira criada em fevereiro de 2021, Yara Flor, a jovem indígena que assume a alcunha de Mulher Maravilha. Suas histórias estão recheadas de personagens do folclore brasileiro, como a Caipora, o Saci, a Cuca e a Yara. Além disso, a nova Mulher Maravilha é uma forma de combater a desvalorização das culturas indígenas, em um período onde ataques são constantes a povos tão fundamentais para a construção do Brasil. Yara Flor é uma heroína relativamente nova nos quadrinhos, não tendo nem sequer um ano de criação. Contudo, as histórias da personagem prometem muito para o futuro dos super-heróis da DC Comics. Pode até parecer um déjà vu, mas os X-Men são uma das maiores equipes da Marvel Comics. O vídeo sobre racismo nos quadrinhos presente no canal fala justamente disso. Porém, hoje quero analisar uma história em específico da equipe, os surpreendentes X-Men superdotados. A história gira em torno do plano do famigerado vilão Horde para acabar com os X-Men. Para isso, o vilão cria um composto capaz de inibir as mutações genéticas e os vende como a famigerada cura mutante, como forma de cessar quaisquer mutações genéticas que um indivíduo pudesse ter. Dentro disso, os próprios X-Men propagam o lema de "existe cura para aquilo que não é doença?". Dentro e fora dos quadrinhos, sempre houve quem caracterizasse um comportamento ou condição humana como doença. Em Superdotados, os heróis também sofrem com isso, porque suas mutações não são de maneira alguma uma doença, e qualquer tentativa de produzir uma cura para mutantes nada mais é do que deslegitimar a própria identidade de um mutante. E para encerrar a lista que poderia muito bem ser interminável, em 2012 a DC Comics lança o Lanterna Verde Simon Baz. De origem libanesa e muçulmano, Simon durante sua infância assistiu pela televisão junto com sua família o ataque às Torres Gêmeas. E após o atentado, sua vida nos Estados Unidos jamais foi a mesma. Sua família perdeu o emprego e passou a ser investigada e vigiada devido à sua religião e ascendência. Simon ilustra uma situação muito comum entre muçulmanos que vivem no Ocidente. O preconceito e a intolerância religiosa são constantes. O discurso de ódio associa automaticamente ações terroristas de fundamentalistas religiosos a praticantes do islamismo. Tal associação nunca esteve tão errada. Simon Baz sempre provou seu valor como Lanterna Verde, se destacando como um dos melhores cadetes da tropa. De acordo com Superman, sonhos nos salvam, sonhos nos elevam e nos transformam. E pela minha alma eu juro até que meu sonho de um mundo onde dignidade, honra e justiça sejam uma realidade que todos compartilhem, eu nunca irei parar de lutar. O heroísmo se define a partir do momento em que um indivíduo se posiciona contra os problemas de sua realidade. A dignidade humana e os direitos fundamentais devem se estender a todo e qualquer ser humano. Heróis desde o Shazam até a poderosa Thor lutam não só para que os menos favorecidos, os odiados e os discriminados tenham seu lugar na sociedade, como também lutam para inspirá-los a lutar.
lutar contra o ódio e as injustiças causadas pelos vilões que apontam o dedo e dizem que alguns são menos que os outros pela sua cultura, que alguns são menos que os outros por sua religião e que alguns são menos que os outros por suas ideias. O vídeo de hoje mostra que não há barreiras para os heróis que lutam a favor das causas sociais. Eles são os heróis de hoje, enquanto que aqueles que vislumbram e lutam por uma sociedade mais justa e igualitária na realidade são os heróis do amanhã.